A Sônia publicou extensivamente. Eu não vou citar tudo que você publicou, porque senão a gente fica aqui nesse final de tarde. Mas eu vou mencionar dois livros mais recentes que incluem quem são as mulheres das políticas para as mulheres no Brasil e Beyond Civil Society, Activism, Participation and Protest in Latin America. E publicou vários artigos sobre política feminista, ONGs, democracia, raça, racismo, ativismo transnacional. O título da palestra da Sônia é Encontros e Protestos Feministas Latino-Americanos, Reflexões Críticas. Muito obrigada, Sônia, por ter aceito o nosso convite. É uma alegria ter você aqui nesses dias com a gente. Obrigada. Obrigada, Bila. É sempre um prazer estar aqui. Se bem que eu estou um pouco fora da caixinha hoje com os resultados das eleições nos Estados Unidos ontem. Eu realmente estava pensando no legal que ia ser para você, para mim poder avisar para vocês que ganhamos, que não é que não sou muito fã da Kamala Harris, mas qualquer coisa contra aquele monstro, mas infelizmente não vou entrar na política norte-americana, podemos na discussão se vocês quiserem. O título eu alterei um pouquinho, vocês veem que fala Encontros e Protestos Feministas Latino-Americanos Contemporâneos, Considerações Epistemológicas. Antes de mais nada, queria também dar parabéns aos aniversariantes e agradecer a presença de todos vocês depois de um longo e riquíssimo dia de trabalho. Então, vamos lá. Isso é mais ou menos o que eu pretendo tentar fazer hoje. Vou falar de marcos, primeiro, de marcos interpretativos que eu acho que são bastante úteis, eu quase não estou vendo, bastante úteis para aprendermos os feminismos latino-americanos contemporâneos, e que esses são gerações, genealogias, redes aninhadas ou encaixadas, ou nested networks, assemblagens ou montagens, e, por fim, campos discursivos de ação. E vou falar deles em relação a dois espaços ou expressões feministas considerados em termos desses marcos interpretativos. Em vez, não vou tentar contar dos marcos e contar deles, mas juntar as duas discussões. Em um caso, os encontros feministas latino-americanos e do Caribe, especialmente o EFLAC, o último, o encontro número 15, que foi em São Salvador, El Salvador, em novembro de 2023, e vou falar sobre protestos feministas e feministas em protestos populares em diversos países da região, isso muito mais brevemente, porque tem tanta coisa e porque eu tenho vários artigos publicados recentes sobre esses protestos. E, em conclusão, vou tentar fazer uma espécie de avaliação crítica de alguns elementos das várias abordagens teóricas e das suas implicações políticas, que, claro, elas sempre têm. Então, primeiro vamos aos marcos interpretativos. Deixa eu pôr. Ok. Então, o primeiro, como eu disse, é gerações, e que é conhecido por muitas de vocês na casa. A abordagem de gerações chama atenção às autoras, atores, aos ativismos e práticas, às agendas e a colaboração e conflito entre gerações políticas. Segundo a Bila e a Carla, num ensaio muito influencial de 2014, a noção de gerações possibilita, e aqui cito, considerar diferentes grupos de feministas ativos simultaneamente, mantendo relações de cooperação e disputa. De fato, o feminismo sempre foi um movimento descentralizado, constituído de diferentes grupos de mulheres, com variadas experiências de vida e modos diversos de conceber o tema das relações de gênero, de formular ideologias e estratégias políticas. Também, gerações
conceito, framework, uma abordagem usada por várias outras feministas, principalmente sociólogas, eu reparei, entre elas, por exemplo, a Vicky Guzmán, do Chile, a Maxime Molyneux, de Londres, e citando a Vicky e algumas colegas em um ensaio maravilhoso que elas recém-publicaram em 2024, e aí que vai em espanhol, en aspas, la actuación de sus integrantes está condicionada por las oportunidades que les brindó el momento histórico en que se iniciaron en la actividad feminista, su pertinencia a determinados grupos sociales, su capacidad organizativa y los marcos cognitivos y valóricos con que interpreta la realidad social y las transformaciones de las relaciones y de género. Las integrantes de cada generación mantienen relaciones dinámicas, tanto al interior de su generación como con otras generaciones en um processo de influência mútua. Isso é esquisito falando espanhol aqui. Só falava espanhol aqui no Brasil, principalmente quando falava ao telefone com a minha mãe. Aí, além de gerações, para mim, a ideia de gerações também nos leva à consideração de genealogias, tá? Que, para mim, simplificando, seriam os entornos ou contextos que são constitutivos das gerações. Chama atenção para as experiências, para as influências de gerações anteriores, e na inflexão Foucaultiana são, claro, genealogias não lineares que requer mapear e não traçar os movimentos dos movimentos, e são profundamente antiteleológicas, não levam a nada em particular. Segundo a leitura de Gutten, um dos especialistas sobre Foucault era cético em relação às grandes narrativas teleológicas focadas em tais objetivos e propôs, em vez disso, relatos baseados em muitas causas pequenas, específicas, operando independentemente umas das outras, sem nenhum resultado geral em vista. Em tal abordagem, poderíamos, por exemplo, discutir não a invenção da impressão, por exemplo, mas a produção, de todo um complexo de desenvolvimento na produção e distribuição de jornais e revistas, novos tipos de prensas, estilos de relatórios, métodos de fabricação de papel, esquemas de assinatura e assim por diante, que, por sua vez, teriam uma ampla e dispersa gama de efeitos econômicos, políticos e sociais. Quer dizer, é nesse sentido que eu acho que é útil usar a noção de genealogia na análise dos movimentos, os chamados movimentos sociais e os movimentos feministas, não no sentido de que esta geração precede a outra, mas como vão sendo contornadas essas gerações por diversas forças tecnológicas, políticas, sociais, ecológicas, etc. Uma terceira abordagem que eu tomo da Gisela Sarenberg e Almeida, num texto magnífico também que chama-se Feminisms in Latin America, Pro-Choice Nested Networks in México and Brazil. Vou dar para vocês todas essas citações no final, para quem tiver interesse em ir além. E essa noção de redes aninhadas chama atenção para as conexões interativas, as intermediações em fluxo. Segundo elas, Sarenberg e Almeida, essas redes alinhadas são definidas como um espaço de relações sociais que alterna dinamicamente entre separação e incorporação de atores e atoras distintivos em um conjunto de repertórios. Em termos de fluxos, usam as noções de mainstreaming e sidestreaming, quer dizer, de fluxos verticais e horizontais, mas também insistem na importância de considerar a dimensão intermediária dessas redes aninhadas. Quer dizer, elas não só apontam, elas apontam para o papel fundamental de
de redes e organizações, instituições, etc., que fazem uma mediação entre os diferentes espaços nesses networks. Uma terceira ou quarta abordagem seria aquela de assemblagens, ou montagens, seria mais propriamente em português, que chama atenção ao que acontece no interior dessas conexões, no interior das relações entre autoras e atores, no processo de se mover, de se reunir, de se juntar e se dispersar. Enfoca como se alteram as conexões entre as partes, que continuam autônomas umas das outras, como se articulam e se desarticulam, e na inflexão de Deleuze e Guattari, como e quando se desterritorializam e se territorializam as partes que são assembladas ou montadas, e que se juntam, se separam e se juntam novamente em e com outras assemblagens, always becoming, com outras partes sem perder a sua identidade própria. Focaliza, então, o como e o que, o como e o que, e não o porquê dos movimentos sociais, ou do que eu venho chamando de campos discursivos da ação. Me chamou a atenção que agora tudo é um campo, me sinto velha. Bom, no que uma vez eu chamei de... Agora vou ficar com complexo, vou procurar outro termo. Uma vez eu chamei de campos discursivos de ação. A ideia aqui é que, em vez de movimentos sociais, nós deveríamos pensar nesses campos que abrangem atoras e práticas na sociedade civil, na sociedade política, no Estado, e em uma pluralidade de outros espaços sociais e culturais, como as artes, a academia, assim por diante. Eu propus inicialmente como uma unidade de análise distinta que tem dimensões espaciais, quer dizer, que tem uma espécie de topografia, é o que eu me aludia de mainstreaming e sidestreaming, e que tem parâmetros, aí entra a cartografia, sempre tem parâmetros sempre em movimento, sempre disputados, tem uma espécie de exterior constitutivo, tem discursos definidores que sempre são disputados, quer dizer, tem articulações que são discursivas, não organizacionais necessariamente, e tem dimensões temporais, são as mais problemáticas, que se dão mais através das mudanças nos fluxos, nas assemblagens. E uma perspectiva bastante anti-ondas, eu vou falar mais sobre isso em um momento. Mas eu falo disso como campos discursivos porque, mais do que linguagem, uma visão do mundo comum, embora continuamente contestada, é parte do que vincula esses campos. E são produzidos não apenas, então, por redes formais ou informais, ou associações sobrepostas, claro, hoje a internet e as redes sociais, assim como feminismos ensinados e praticados nas universidades, por exemplo, são cruciais para obter um letramento em gênero e a familiaridade e identificação com o feminismo como parte desse campo bastante difuso, às vezes. Por que campo? Porque os feminismos não se limitam a um conjunto delineado de organizações, de movimentos sociais, mas na América Latina e todo o globo, o feminismo literalmente está em todo lugar. E porque a ação é para enfatizar que não se trata apenas de identificação, de se considerar feminista, mas de fazer, de praticar, seja na sua vida diária, no seu local de trabalho, no seu partido, na sua ONG, uma prática que você autodeclara ser feminista, e mais sobre isso no momento. Não vou entrar nisso. Então, essas abordagens, why aren't you going forward? Travou.
Foi para trás, agora vou ter que ver se vai para frente. Agora, ondas, um mar de problemas. Essa frase não é minha, é da Mary Chaparro, uma teórica feminista mexicana. Eu não trabalho com onda porque tem esse mar de problemas que não vou reensaiar aqui, mas aponto para 4 problemas que a Mary Chaparro identifica, sem entrar em detalhes. Um é o número de ondas. Por exemplo, em alguns lugares não sabemos se estamos na 4ª, estamos na 3ª, estamos nos afastando do microfone. O número de ondas é um dos problemas. O segundo problema é como devemos denominar o momento atual, se é 3º, se é 4º, quem sabe já é 5º, nem reparei. Quem tem autoridade de determinar em que onda estamos. Ela reconta que uma vez ela estava, sei lá onde, na Europa, e ela do México, e perguntaram para ela: e vocês, em que onda estão? O quarto problema é o que é que fica fora da narrativa das ondas, né? Bom, continuando, parece que vou ter que fazer assim. Agora vamos passar para os espaços feministas contemporâneos discutidos nesses termos. Ok. Primeiro vai ser os encontros. Eu venho fazendo etnografias dos encontros desde que eu me conheço como gente, praticamente. Desde que fui ao primeiro encontro em 1983, em Lima, Peru. E, desde o início, vi que era um espaço ideal, em muitos sentidos, para fazer a etnografia e participação observante, ou observação participante, porque os encontros representam uma fotografia, mesmo que sempre parcial, muito parcial, do campo feminista em um determinado momento, em um determinado lugar. E por que persistir em ir a vários encontros, se já tinha uma fotografia? Para terem uma ideia, esse 15º que eu fui agora foi o 10º para mim. Nem acreditei que estava fazendo. Mas eu pensei, bom, se não vou perder um dos meus campos preferidos. Mas essa continuidade me oferece uma espécie de retratos de família, genealógicos, né? Que me dão a possibilidade de pensar os feminismos ao longo do tempo muito mais sistematicamente. E a hipótese que me levou ao 5º Encontro Feminista Latino-Americano do Caribe foi justamente que era impossível que a extensão e a heterogeneidade do campo feminista latino-americano hoje não iria caber em um encontro só. Era impossível, para que ir? Não ia ver, não ia ser a mesma coisa. Eu já tinha estado no Uruguai, já tinha me perguntado exatamente essa pergunta, e eu queria ter confirmação indo a um outro. Se passaram 6 anos entre o Uruguai e esse. Normalmente os encontros têm sido a cada 2 ou 3 anos, mas por causa da pandemia elas tiveram que esperar até 2023 para realizar o 15º. Esse foi o show and tell, o livreto, o livro, a programação do encontro. Hã? Salvador, sim. El Salvador. Não Salvador, El Salvador. O tema era Unidas, Unides, resistindo e avançando. Unides foi... Os encontros interiores, provavelmente, vocês não vão poder ver. Eu estava pensando numa projeção muito mais ampla, mas em Bogotá foi em 1981, Lima, Peru, 1983, foram 600 mulheres. Bertioga, Brasil, em 1985, foram 900 mulheres. Em México, 1987, 1.500. São Bernardo, Argentina, 1990, que foram já 3.000, foi o mais grande de todos eles.
Costa del Sol, em El Salvador, também, em 1993, foram 1.000 mulheres. Cartagena, Chile, em 1995, foram 800. Juan Dolio, em República Dominicana, 1999, foram 1.500. Ups, e não é assim, e para cá. Em Costa Rica, 2002, Brasil, de novo, 2005, México, de novo, 2009, Colômbia, de novo, 2011, Lima, de novo, 2014, Montevideo, 2017 e El Salvador, de novo, 2023. É importante saber dos encontros que eles, uma das coisas genealógicas deles é que, apesar de serem influenciados pelo entorno e muito influenciados pelo lugar em que o encontro é realizado, é que eles têm uma metodologia estabelecida e reconhecida e amplamente aceitada pelas participantes, que é que eles não são conferências acadêmicas explicitamente, não são lugares para palestras, senão para discussões, e que não são reuniões político-partidárias em que vão ser dirigidas por palavras de ordem ou vão culminar em palavras de ordem. As participantes vão como representantes de si mesmas e não da sua organização, do seu partido, do seu país, etc., se bem que às vezes isso não fica do todo claro. Os encontros são somente para mulheres feministas. Hoje em dia, eu diria que são somente para feministas, ou mulheres é mais difuso. Hoje, eu diria que são para quem se identifica como mulher e quem se identifica como feminista. Isso inclui homens trans, por exemplo. Com certeza, ainda há um debate em andamento bastante quente, às vezes, sobre quem é ou não é feminista, mas tem menos discussão, nesse espaço, pelo menos, de se as transfeministas deveriam ser admitidas ou não. O qual você vai ver define, de certa forma, o parâmetro desse campo em relação aos encontros. Mas as transfeministas não foram formalmente admitidas até o encontro do México, em 2009, mesmo que todo mundo falava, que todo mundo sabia que as trans homens e trans mulheres tinham participado desde o começo, só que as pessoas não sabiam, né? Não sabiam que estavam lá, mas estavam lá. E não existia a mesma nomenclatura, digamos assim. Sempre tem eixos centrais para a discussão, que geralmente serão em plenárias, e essas plenárias, esses temas são definidos pelas organizadoras em consulta com uma série de outras pessoas, atores, instantes, né? Geralmente, e isso é importante, com as organizadoras de encontros prévios. No caso do encontro em El Salvador, como houve muito tempo entre o encontro prévio e esse, elas fizeram uma consulta, um encontro nacional, foi tipo ano antes, quando deveria ter sido o encontro. Depois criaram um comitê regional para consultar, comitê expandido regional, consistindo de mulheres que tinham participado na organização de encontros prévios. Então, já vai se constituindo, digamos assim, um grupito de determinadas orientações em função dessa genealogia particular. E depois houve também o encontro centro-americano, logo antes do encontro, em novembro de 2023, perdão, que foi em, não me lembro, Guatemala, se não me engano. E foram aí que se tiraram os temas, e aí qualquer pessoa que vai e quer produzir ou promover uma atividade autorrestionada pode fazê-lo. Desse ano, acho que foram propostas umas 124, se não me engano, das quais 67 foram, de fato, realizadas. E, no final, os encontros sempre terminam com uma marcha contra a violência contra as mulheres, que se deve ao fato de que essa data foi determinada justamente no primeiro encontro feminista latino-americano, em honor a três irmãs que foram
assassinadas pela ditadura de Trujillo na República Dominicana em 1990 e posteriormente as Nações Unidas assumiram essa data como data de comemoração a violência. Aqui vocês não vão ver nada, mas são os componentes centrais. Deixa eu ver se nem eu consigo ver nada. Tinha 5 ou 6 organizados em 3 componentes centrais. O primeiro era contexto, 2 pontos, análise para superar retrocessos democráticos em clave feminista. O segundo era cuerpo, tierra y territorio, experiencias, caminos y acciones políticas para nuestra soberanía. Y el tercero era potencia feminista, debates para la autoconstrucción y transformación. Eu vou dar destaque a só 3 dos subpontos. Um era retrocessos democráticos e fundamentalismos, o outro é aborto livre e legal, e o terceiro é feminismos decoloniais, antirracismo e interseccionalidade. Como eu falei agora mesmo, esses componentes foram determinados por um longo processo e há uma clara genealogia contextual. Como veremos, foi extremadamente importante que se realizou no contexto da América Central, que é o contexto que agora e sempre foi muito diferente do resto da região latino-americana. E foi um encontro de gerações em colaboração e aparentemente pouco conflito. Posso falar mais disso nas perguntas, se vocês quiserem, mas uma amiga colaboradora minha, a Mariana Assis, também foi, e ela nunca tinha ido a um encontro, e ela tinha lido algumas minhas coisas e outras coisas sobre os encontros, e ela disse, mas por que não houve conflito? Eu falei, bom, eu acho que eu tenho uma resposta para isso, para intrigar vocês um pouquinho mais. Então, em termos de genealogias, há, como disse, uma genealogia contextual evidente, que foi o contexto da América Central e do fato de que há uma continuidade que sempre influencia, que é a cultura local, nacional, regional e global. E, em termos do contexto centro-americano, é a primeira vez que retrocessos democráticos aparece como um tema central. Até então, um dos temas centrais sempre focava a democracia, a sociedade civil, partição política, cotas, depois passou para a paridade, temas que davam a entender uma certa confiança no sistema político, né? Uma certa confiança no Estado. E aqui fica muito claro que o Estado não é mais aquelas coisas. E toda a América Central estava em crise, e em termos, por exemplo, do governo autocrático do Bukele em El Salvador, Nicarágua dos Ortegas desde 2018, então era um contexto talvez meio mais parecido à América Latina, América do Sul, nos anos 80. Em termos de gerações, como disse, gerações em colaboração e aparentemente pouco conflito. Isso é do informe preliminar que elas apresentaram para as financiadoras, que, segundo a lista de participantes, o 1% foram infâncias, quer dizer, pessoas menores de 15 anos, 11% juventudes entre 15 e 25 anos, 39% de 25 a 35 anos, 32% entre 36 e 50 anos e 17% só maiores de 51. E tanto que se desenvolveu uma nova identidade, novas reivindicações sobre as maioras, que eram coisas simples, mas que fazem diferença. Por exemplo, de um lado do lugar do encontro para o outro, eram 3 quilômetros você ia andando. Eu chegava lá, mal chegavam, aí todo mundo não chegava. Quer dizer, a comissão organizadora, em vez de ser subrepresentada pelas jovens, a comissão organizadora eram todas jovens, menos uma pessoa de 60 e tantos anos. Então,
haviam, nesse sentido, era multigeracional, puxando para os intermediários de jovens, que é igual aos espaços dos protestos em geral, né? Algumas de nós continuamos lá, mas a Guzmán então que identifica uma geração que ela chama intermédia, que vai variar nas experiências, etc., dependendo do lugar. Quer dizer, eu tenho uma amiga chilena que foi uma das primeiras pessoas que fundou um grupo de jovens no Chile nos anos 90, que entre outras coisas foi muito influenciado pela cooperação internacional, a chamada cooperação internacional, que começou a pedir para Beijing que todo mundo tinha que mandar uma jovem. Então as ONGs todas buscaram a sua jovem para demonstrar que elas tinham jovens. E aí foi um dos motivos que se criou a jovem como categoria, né? Mas a Marcela Rios, que inclusive foi ministra da Justiça do governo Boric, a Marcela Rios teve um momento que eu disse: pô, Marcela, até quando essa categoria jovens vale, né? Né? Qual é o cut-off? E eu achei que uma solução interessante foi essa categoria de intermédios. Ela deve ter, ela é quase histórica, falta um par de anos. Aí tem, na abordagem de redes aninhadas e assemblagens, o encontro estava cheio de redes e articulações intermediárias, as organizações e redes que fazem e mantêm as conexões entre as dimensões verticais e horizontais dos campos, como mencionei. Teve reuniões de 3 redes regionais, redes formais e regionais, antes e depois do encontro. Aproveitaram que todas elas estavam indo para o encontro, se encontraram antes no mesmo hotel, ficaram depois no mesmo hotel. E a formação de algumas redes novas, como de periodistas e de artistas. Sob os lentes analíticos da assemblagem, nos levaria a analisar as conexões entre as partes componentes do campo feminista que se concretizam no encontro e se dissolvem e se reencontram local e tematicamente em muitos outros espaços. Quer dizer, o que os encontros sempre fizeram foi viabilizar conexões entre pessoas e organizações, etc., que talvez não se conhecessem nem na internet, entendeu? E que depois passam a fazer projetos conjuntos, ou trocas, ou colaborações de vários tipos, ou simplesmente aprendem metodologias e tipos de trabalho, estratégias, etc. Isso foi muito importante tanto para o aborto legal, por exemplo, como para a situação das abortistas, as acompanhantes de aborto, que, como eu vou dizer daqui a pouco, mas vou dizer agora já, estavam mais presentes em termos de organização, de atividades autoconvocadas, foram o maior número delas era concentrada em termos desse eixo. Um segundo eixo que queria ressaltar era esse de retrocessos democráticos e fundamentalismos, que vem substituir temas anteriores e que implica uma avaliação crítica do Estado e da participação feminista nele e em outras arenas políticas formais, nacionais e internacionais. Aqui ressalto algumas falas só das minhas anotações etnográficas. Redemocratizar. Eu fiquei foi bem interessante quem falou essas coisas também. Uma das coisas que a etnografia ajuda e que é bem diferente de outras metodologias é que, se você conhece a pessoa que está falando, muda o significado do que está dizendo. As pessoas que falaram essas coisas me chamaram a atenção quem era, por isso que eu anotei. Pessoas que foram muito centrais ao processo de Beijing, ao processo da discussão das ONGs, etc., que tiveram um outro momento nesse debate. A redemocratização foi fundamental para nossos feminismos, mas as forças de direita também se organizaram nos últimos 50 anos. Virou uma direita callejera, que pegou as ruas, usa as nossas estratégias, né? Começou a ir para a rua em relação ao gênero. Temos que, ao mesmo tempo, defender a democracia e criticá-la. Nunca cuestionamos la Constitución del Estado.
no hemos podido contestar, construir otros sentidos que puedan entrar en disputa con aquellos. Nos metimos en el rollo sin analizar mucho bien en qué profundidad. Tenemos que pensar la política desde otro lugar. Quer dizer, foi todo um discurso bastante unânime, digamos, bastante homogêneo sobre como pensar criticamente a política e o Estado. Sobre o aborto, já falei. O único eixo central que foi realmente conflituoso e bastante conflituoso e heterogêneo foi o eixo, não surpreendentemente, de decolonialidade, antirracismo, branqueamento e interseccionalidade. Houve mais conflito explícito do que em outras plenárias. Algumas falas. Hablar del antirracismo aún genera incómodos. Otro, interseccionalidad es como un palito de dientes de las ONG. ¿Saben qué es un palito de dientes? Un palito de dientes de las ONGs. Falaram de extrativismo epistêmico. Outra que me chamou a atenção. Fingir é mais fácil do que abrir mão do privilégio. Uma das grandes coisas que surgiu... no Uruguai também houve uma plenária, uma sessão dedicada ao racismo e ao embranquecimento, em particular, mas o curioso é que, mesmo que tinha agora não me vem em português, embranquecimento, no título quase não foram mulheres brancas. Eu fui uma das poucas mulheres que politicamente me considero branca, e 95% das mulheres participantes eram afrodescendentes ou indígenas. Então, não se chegou a muito de discussão sobre antirracismo do movimento como um todo. Mas, nesse caso, era assim, havia de tudo, um pouco, e no final se exigiu que o tema de o decolonial e o antirracismo seja um tema transversal nos encontros futuros, e exigiram também que o próximo encontro seja num país com população maioritariamente negra, que nos deixa... Quais? Brasil, o que mais? Cuba e Haiti. Vai ser em Haiti, que eu achei uma loucura. Mas vai ser em Haiti. As dominicanas que estavam presentes se ofereceram para dar apoio caso as haitianas não conseguissem realizar. Mas acho que foi, mais do que nada, um ponto polêmico, simbólico, de as haitianas assumirem, porque é uma situação impossível, né? Mas tem uma negociação e cada país que quer se propõe, debatido com as organizadoras desse encontro e depois, meio que, a princípio, proclamado na plenária final. Não há um voto, na realidade, né? Há um conchavo. Depois se anunciou que poderia ser a Argentina, a eleição de Milei tinha acabado de acontecer. E eu, pessoalmente, achei que a Argentina, portanto, seria interessante. Mas elas argumentavam que elas não sabiam o que ia estar acontecendo na Argentina daqui a 2 anos, e que preferiam não assumir esse compromisso. E a outra coisa importante, que pela primeira vez no encontro, a questão da cultura... Não está servindo para nada esse meu timer, porque... já está. Houve um eixo central que foi cultura e arte, o artivismo. E é a primeira vez que mesmo que o feminismo e os encontros sempre têm tido espaços lúdicos, espaços culturais, muitos bailes, muito música, etc., é a primeira vez que se fez sistematicamente uma relação entre política e cultura. Então,
voltando à minha hipótese inicial, viu? Então, a pergunta era: cabe ou não cabe o atual campo feminista em um encontro só? A expansão exponencial dos grupos e autoras e atividades feministas fazem, de fato, que os parâmetros do campo sejam cada vez mais difíceis de definir ou de proteger. Né? Não, aqui somos nós, lá são vocês. E a questão seria quais seriam, então, os novos exteriores constitutivos. Acho que o problema não tem muito exterior constitutivo mais. Fora as radifemes, as trans excluentes, então é difícil as feministas se plantarem e dizer essa categoria de mulher não é feminista, enquanto num determinado momento só o fato de uma mulher ainda estar militando no partido de esquerda já fazia ela não feminista, segundo algumas feministas. Então, talvez seja que chego nisso, mas não cabem num campo e não sabemos nem sequer qual a extensão do campo. Uma coisa que é fundamental comentar é que o financiamento do encontro para mim foi muito problemático e todo mundo atuou como se nada, elas gastaram algo na ordem de quase $1,5 milhão para organizar o encontro para 1.600 mulheres. $1.600.000. E que nunca nos especificaram de quem, não foi dada uma lista dos financiamentos, e com esse dinheiro conseguiram financiar a estadia, né? A estadia, a comida, as festas, a propaganda, etc., de todas as participantes, cobrando só um valor simbólico, que era de $100 para quarto triplo, $150 para quarto duplo, 100, 200, sei lá, por aí. E que como as pessoas que foram, então, não pagaram passagem. Então, quem pagou as passagens foram as organizações que mandaram as mulheres. Quer dizer, para eu ir, porque não era de uma organização, foi um trabalho imenso, porque eu não tinha nem como me informar, porque tudo foi feito através das organizações com esse termo quer dizer ONG, né? Em geral, quer dizer organização bastante estruturada e é problemático, e como sabemos, a grande maioria não sei se é grande, mas um número esmagador de feministas hoje se organizam em coletivos, coisas mais fluidas, menos institucionais, se organizam dentro de sindicatos, se organizam dentro de outras formações anti-extrativistas, LGBTQ, etc. E se então a organização e o outreach se fez através das organizações, isso explica talvez porque houve menos conflito, né? Uma outra hipótese a ser investigada em outro momento. Mas eu acho que o que dava para ver em El Salvador era muitos campos que se juntavam contingentemente, mais aqui na perspectiva das assemblagens, que nos ajudaria a pensar que estavam campos indígenas, campos de feministas negras, campos de feministas decoloniais, muitas mulheres trans, homens trans, que se juntavam nesse espaço, mas que eu não imagino participariam em espaços juntamente, fora talvez os protestos. E vamos lá, finalmente, aos protestos. Como eu disse, vou tratar mais brevemente, por considerações de tempo, porque é impossível falar dos dois. Um tema sobre o qual venho trabalhando. E vai sair em português também, em espanhol, um texto que eu fui a coautora com 9 outras mulheres, foi muito divertido, mas que colaboramos juntas e sobre as nossas pesquisas independentes e leituras conjuntas, escrevemos um texto que vai sair agora, já saiu agora, uns dias atrás,
na revista Science, dos Estados Unidos, para o 50 aniversário de Science, e vai sair em português na revista Feminismos, e esperamos que vai sair com um livrinho. Alguém telefone? Falem que eu não estou. Esse não é um telefone? A igreja, pior, falem que não estou. Então, tá, rapidamente sobre os protestos, genealogias e gerações, voltando às abordagens. Temos de genealogia, as últimas 2 décadas, como sabemos, presenciaram a proliferação e a normalização do protesto como modalidade de fazer política. Desde os Occupy, pelo menos, movimentos estudantis em alguns países, os movimentos anti-extrativistas e ecológicos, as primeiras marchas do 2000, como a Marcha Mundial das Mulheres, as marchas das vadias, as marchas das putas, as marchas das mulheres negras, todas essas instâncias ajudaram a legitimar, a normalizar, mesmo que não legitimassem, o protesto como forma de fazer política. E também, claro, o contexto mais amplo, em termos genealógicos, é a coincidência de várias crises políticas, econômicas, climáticas e alguns dizem até civilizatórias. Em termos de gerações, como falei antes, são principalmente as jovens, as intermédias, com eventuais históricas que participam nos protestos, mas sabe que sempre foi assim, com essa modalidade política, sempre foram as pessoas mais jovens que lideravam nos protestos. Quer dizer, quando eu era jovem, coisa que é uma condição, como disse, transitória, quando eu ia aos protestos e tal, eram pessoas como eu que principalmente juntavam com as amigas, era uma espécie de festa, e na Parada Gay em São Francisco tinha um ponto onde todo mundo se encontrava, essas coisas. E ainda é assim, entende? Quer dizer, tem um lado lúdico e de afeto muito importante nos protestos feministas, e eu acho que em todos os protestos políticos onde é possível ter esse tipo de atuação. As redes sociais, evidentemente, fazem parte dessa genealogia, parte do entorno constitutivo dos protestos de hoje, os protestos massivos de hoje, na perspectiva da assemblagem, o que é chamado um actant, né? Um ator em si, e não só um médio, mas um ator que influencia o contexto, um autor autônomo, e que ajuda a mediar as relações entre essas partes, que essas relações são externas às próprias partes, insistindo na autonomia tanto das partes quanto das relações. E os protestos, em alguns sentidos, são assemblagens par excellence, mas eu quero dizer uma coisa que nos levou tempo a esse grupo a chegar, que a assemblagem, para mim, funciona melhor como uma abordagem, não é que isto é uma assemblagem e aquilo não é, senão que é um olhar, uma forma de olhar que te faz desmoronar a unidade que você acha que você está vendo e se preocupar com como tem várias partes compondo aquela unidade. Tem tantas diferentes formas de falar disso. Agora, discursos articuladores, não vou entrar em detalhes aqui, não sei se vocês veem, então vou simplesmente ler. Slogans como que capturam bem a falta de confiança no Estado, demonstrado em muitos desses protestos, e a virada crítica para a cultura, para a sociedade, para o racismo, a cis-heteronormatividade e a transfobia. Se capta na própria ideia do Estado violador e um macho opressor. Estava aqui embaixo já, né? Bom, alguns slogans, como "No queremos viva", "Ni una menos", "México feminicida", isso é um trabalho sobre México. La patria mata, Vamos ver.
Eso está equivocado. Si tocas en una, respondemos todas, vivas sin miedo. El miedo ya no nos paraliza, nos despierta, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Disculpe la molestia, pero nos están matando. Então, a modo de conclusão, desculpe se me alonguei um pouco, acho que tentei falar demais. Modo de conclusão, acho que é fundamental entendermos os feminismos contemporâneos como relacionais e historicizados, não necessariamente periodizados. Há algumas coisas que eu acho que são continuidades para quem conhece a década de 60, 70, 80, 90, etc., que são a radicalidade, cada uma é radical no seu próprio tempo, né? Aí tem que pensar na genealogia, o afeto, o lúdico, o corpo. Claro que há rupturas, que são mudanças genealógicas nos contextos e nos entornos. E é importante, então, mapear e constantemente remapear os parâmetros mutáveis e discursos redefinidores dos protestos e dos campos plurais, as autoras e ativismos recombinantes que neles se expressam nessa perspectiva, em última instância, da assemblagem. Cada uma dessas abordagens tem implicações políticas, abordagens analísticas têm implicações políticas, sempre tem. Né? Por exemplo, um dos meus problemas com a ideia de ondas é que atribui às ondas determinadas características e tal, que não só excluem algumas coisas da cronologia, mas que excluem algumas coisas das cronologias, mas implicam que só pessoas que fazem isso fazem parte dessa onda, e onde fica todo mundo. Quer dizer, onde ficam as mulheres populares que se dizem feministas? Mas que se eu vejo ou entendo o feminismo como um campo amplo, heterogêneo, flutuante não, em fluxo, vai ter implicações para como eu pratico o feminismo, de onde eu procuro o feminismo. Não são inocentes essas categorias. E eu acho que o que falta muitas vezes, Bila, na ciência, é que as pessoas não são suficientemente conscientes sobre como as nossas abordagens analíticas e teóricas afetam. Então, numa discussão recente que tive com esse grupo meu de pesquisa sobre ondas, uma das amigas falou, bom, de repente as ondas são uma categoria analítica interessante, mas politicamente mais problemática, mas eu acho problemático fazer essa distinção, né, em si, de dizer, bom, isso aqui é analítico, isso aqui é político, porque os dois se comunicam e se autoconstituem, né? Então, acho que vou parar por aí para ver se dá tempo para algumas perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Sônia. Muito interessante mesmo de observar como é que estão os encontros feministas latino-americanos. E vamos abrir para o público algumas questões. Se alguém... Flávio. Obrigada, viu, Sônia? Muito bom te ouvir sempre, um prazer. Sônia, eu queria te ouvir um pouco mais sobre aquele ponto da relação com o Estado, porque você, eu acho que entre nós é uma das pesquisadoras que há mais tempo sacou essa reflexão no campo feminista sobre as ambivalências na relação com o Estado, né? Então é aposta, é desconfiança, e isso está presente em diferentes momentos, né? Então, se você puder contar um pouco mais para a gente, não só o que você ouviu delas, mas como você está pensando isso à luz do que você mesma percebeu ao longo dos anos, né? Seria muito bom. Obrigada.
Me parece, né, que você... Primeiro, uma pergunta. É regional? Tipo assim, esse encontro colocando-se contra o Estado é em função da América Central, parece, né? Porque dentro, por exemplo, do movimento feminista chileno, há muito tempo você tem as independentes, quer dizer, que não tinha uma relação com o Estado, né? Assim, quase que constitutivamente, como no Brasil se tem, né? Se foi toda uma proposta em função do Estado. Então, eu acho que há diferenças regionais na América Latina que vão responder para essa maior crença de que o Estado pode resolver com políticas públicas ou não. Então, é um pouco o mapeamento regional que eu queria que você visse. E aí, voltando para a tua pergunta das ondas, que eu também fico sempre pensando que ondas são essas? Que onda é uma metáfora, né? Então, se a gente coloca onda ali, tem que fazer alguns cortes. E aí eu pergunto, a questão desta questão do Estado na América Latina faz sentido no sentido de uma novidade pelo fato de ser um Estado mais... Estados, em geral, mais de direita? Essa é a pergunta. Será que faz diferença? Não só as histórias diferentes de cada região com os Estados, mas o fato de um aumento da extrema-direita, da pauta moral, da ideologia de gênero. Será que isso marca uma possível nova onda? Ou essa possível nova onda é a questão racial que está pegando mais? Para mim, eu queria saber quais são as marcas que você vê, chamando ou não de onda, mas que dariam uma tipicidade. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Carmen, eu sou aluna do doutorado aqui do PPGSA. A minha pergunta é se as pautas sobre classe e migração têm aparecido nesses encontros. E, por exemplo, relações entre patroas e empregadas, movimentos de autonomia das migrações também. E, se sim, quem anda puxando essas pautas, ou se elas não aparecem. Você chegou a falar sobre o quanto elas não foram muito divulgadas, mas se existe algum tipo de presença nas redes sociais, por exemplo, tanto das mídias sobre os encontros, depois que eles já aconteceram, quanto de chamadas sobre isso. Eu vou tentar ser bem breve. Esses encontros que foram elencados, para nós do Brasil, o mais significativo foi o de Bertioga. Porque o de Bertioga... Bertioga Nacional e... Eu estou falando... É o encontro feminista de Bertioga, é o mesmo, ele estava junto, eram as duas coisas, era nacional... Mas ele estava junto, não? Não? Porque o do nacional é que tem uma importância significativa... 86. Não, Bertioga é 86. Eu tenho até a camiseta, até hoje, guardada como uma relíquia, porque o de Bertioga, para o movimento feminista, é o primeiro que vai ter um embate pesado com as feministas, as feministas negras. Eu posso chamar feminista, embora não tenha... Era ainda... Porque havia uma vereadora do Rio de Janeiro chamada Jurema Batista, e era pago. Era uma quantia irrisória, não era muito caro para a gente classe média, mas tinha um dinheiro para pagar pelo alojamento, porque a gente foi... não fui eu, não estava na organização, eu participei, mas fechou o SESC de Bertioga para fazer o encontro. E a Jurema, que era vereadora, alugou um ônibus e encheu de meninas negras para levar. E chegou lá
e era para hospedar. Mas, olha, vocês não têm ideia. E não tinha dinheiro para pagar um ônibus com 55 pessoas, entendeu? Foi uma confusão. Não teve dúvida, sabe o que, é que elas fizeram? Quem estava aqui que foi a Bertioga? Ninguém, né? Você estava em Bertioga, Vila também. Elas acamparam. Aí a Jurema disse: não, nós vamos ficar e vamos acampar aqui. Acamparam na praia, porque o Sesc de Bertioga é na praia, entendeu? Foi uma mistura. Eu nunca me senti tão mal como naquele momento. Mas pela primeira vez a gente enfrentou, elas entravam para os debates, a gente não tinha lugar, era para dormir, entendeu? Porque tinha que pagar. Então, tem esses percalços que, às vezes, a gente não conta, mas Bertioga tem um significado muito grande, porque depois a gente voltou e a Lélia Gonzalez organizou conosco, no Nizing, um debate para discutir os embates entre o feminismo que estava na frente do encontro e as feministas negras, no Nizing. Foi um sábado à tarde, foi um encontro ótimo, porque quando você começa é pena que naquela época a gente não gravava nada e essa história vai subir, mas foi a Lélia que organizou para organizar, e a Jurema Batista é hoje uma amiga de todo mundo. Dois mandados. Não consegui. Depois eu arrumo isso. Vou começar pelo começo. Tem duas coisas relacionadas aqui. Uma é a pergunta da Flávia e o comentário da Lia, que é essa ambivalência do Estado e se as cortes das ondas podem ser em parte os estados mais de direita. Olha, nessas vozes críticas, tinha gente do Paraguai, do Brasil, era bastante, como eu sabia de onde eram, elas se apresentavam como de tal e tal lugar. Acho que esse desencanto é bastante generalizado, não é só de quem vive em governos de direita. Acho que houve um desencanto bastante significativo com a esquerda, porque foi uma outra versão disso dizer que justamente o recorte, um corte dessa quarta onda seria justamente esse desencanto com a esquerda, esse fato de que as esquerdas não chegaram a trabalhar o corpo, o lúdico, o meio ambiente, a colonialidade, salvo os andinos, é claro. Quer dizer, uma série de questões que hoje em dia são centrais para os novos feminismos foram menos considerados, digamos, nos governos de esquerda do que poderiam ser, que algumas pessoas acham, eu inclusive, acho que uma das coisas que motiva os grandes protestos feministas e as atividades desde as jornadas de junho aqui, em outros lugares, o equivalente a isso. Em termos das ambivalências, sabe, eu acho que eu vi de várias pessoas, algumas das pessoas como Liri Barreiro, como Sônia Correia, como deixa eu pensar em outros nomes que seriam reconhecíveis, está me fugindo, mas que era muito um sentimento em comum, pode ser autoselecionado, claro, quem estava lá naquele espaço estavam querendo articular ou falar com outras sobre as reservações que eles tinham em relação a lidar com o Estado. Mas eu acho que não havia uma rejeição de lidar com o Estado, havia uma chamada para ser mais cuidadosas, que nos metimos num rollo. A gente entrou num negócio que não sabia bem quem estava entrando. E eu, sim, me lembro disso, nos anos 90, meados dos anos 90 e tal, que era assim, o Estado abriu um espaço e ia todo mundo correndo ocupar aquele espaço, sem menor discussão de o que aquele espaço era e para quê. Né? Então, eu acho que... Isso é Bertioga Nacional. Isso é Bertioga Nacional, eram dois Bertiogas, é isso que eu estou dizendo.
Bertioga, que você está se referindo, foi o encontro feminista... Não, olha, tá, sinto muito, mas eu estava lá. Você estava lá? Estava. Então, olha, eu sei... Essa foto não é de lá, por favor, eu realmente... Isso é Bertioga 87, 89, sei lá. Que houve... Posso falar? Posso falar? Eu conheço a fotógrafa, tá? Tenho esse quadro na minha casa. Tá? Só para resolver empiricamente a questão, eu conheço a fotógrafa. E eu achava que Cláudia Ferreira, que tinha me dado uma foto de Bertioga 95, que foi onde aconteceu o negócio do ônibus, que você contou muito bem, justamente, Udete, como foi que aconteceu, que havia... Bom, vou tentar responder a sua questão, né? Não, não é só da Cláudia foto, que é muito importante o que aconteceu lá em relação ao ônibus e é muito, muito mal informado, tá? E eu estava já na época militando nos Estados Unidos com feminismos chamados feminismos de cor, feminismos do terceiro mundo e tal. E eu fiquei assim naquela discussão toda entre as brancas de um lado na comissão organizadora e as negras que eu conhecia aqui no Brasil, porque havia muita confusão sobre quem que estava no ônibus e por quê. E muitas das participantes, brancas e não brancas, terminaram indo até o ônibus e tiveram um encontro paralelo, digamos, com as mulheres do ônibus, que eram, sim, convidadas, para assim falar, do PDT, na época. Acho que era PDT, mas talvez ambas. Mas, de qualquer jeito, eram, entre aspas, partido político. E a resposta das organizadoras, que eu achei problemática, era que elas tinham divulgado o encontro amplamente e que tinham fornecido bolsas para as mulheres populares participarem e que tinham distribuído 100 bolsas dessas bolsas. Bom, haviam 900 mulheres, então não era relativamente muita gente, né? Número 1. E número 2, tinha gente falando, olha, aceita-se, querem deslegitimar essa movida do partido, deixam as mulheres entrarem, daí a gente coleta dinheiro, mas elas alegavam que não tinha espaço. Foi tudo muito mal manejado. A única coisa que saiu muito bom daquilo foi que houve abertamente, me lembro que estava a Luísa Bairros à frente de uma manifestação no final do encontro de todas as mulheres negras que estavam no encontro, que no total devem ter sido umas 40, auto-identificadas enquanto tais, e que cantaram uma cântica africana e leram uma declaração, e daí para frente, no seguinte encontro nacional, houve uma repercussão importantíssima, que a Matilde Ribeiro reconta naquele artigo que ela escreveu em 95 sobre a trajetória dos feminismos no Brasil, que ela conta daquele momento, daí eu estou tirando 87, mas posso estar errado, que houve no seguinte encontro nacional, em Bertioga. Tá, mas tudo bem. Os encontros servem para isso, tá vendo? Isso é importante. Servem para esses confrontos também. São encontros e desencontros. Não são lugares onde as feministas chegam e se amam e viram irmãs e sabe, se abraçam e bailam e fazem amor. Há muito disso também. Sempre foi uma função fundamental. Quero dizer uma outra coisa sobre... Você perguntou sobre as marcas, não vou entrar nessa. Só queria dizer que a pauta de classes, você tem razão. Quer dizer que uma das coisas que acontece, por exemplo, no meu ver, é que nesse último encontro tinha pouca presença de sindicalistas, tinha trabalhadoras sexuais, muitas, e tinha trabalhadoras rurais, poucas, mas entre os ejes, sim tinha, entre os componentes centrais tinha, entre os primeiros,
transformando modelos económicos hegemónicos desde los feminismos y Asamblea de Protección Integral Feminista, e tem várias outras coisas sobre neoliberalismos, etc. Mas e aí eu não vou te contar toda a história de conflito de classe nos encontros feministas, porque estaríamos aqui horas. Mas, quer dizer, o conflito entre as populares, chamadas mulheres populares, que se chamavam de feministas, e as feministas que eram, segundo elas, as feministas, são históricos e se resolveram favoravelmente. Eu acho que derrubou um pouco a noção de que havia algo como um feminismo puro que podia ser definido por algumas poucas mulheres. E aquelas feministas tiveram que enfrentar o fato que não eram só elas e que o feminismo não era de ninguém, e o feminismo foi gradativamente, ou muito rapidamente em alguns casos, sendo não só apropriado, como se era de outra pessoa e ela se apropria, mas refundado, remanejado, surgindo de outros lugares como rizomas, né? Mais que como uma linhagem, como rizomas. Tinha mais? Acho que acabei. E acabamos, né? Vamos encerrar, então.